Olá pessoal, eu sou o pastor Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Deputado Irapuã Pinheiro. Este é mais um vídeo, nosso último vídeo do projeto Discipulado para Todos, lições com perguntas e respostas no Evangelho de João. Essa é a nossa última aula, a lição de número 4, são 4 lições esse curso, onde nós vamos terminar falando sobre a nova vida. Esse é o tema dessa lição, esse curso de 4 lições. Parabéns então por você que acompanhou estas 4 lições, que teve acesso aqui aos nossos vídeos. Esperamos que você tenha gostado bastante do estudo até aqui e que isso possa ter levado você a um interesse maior pela leitura diária da Bíblia, a Palavra de Deus, e tenha levado você a ter um encontro com Jesus Cristo. Na lição anterior nós aprendemos: todos os homens são filhos de Deus são somente os que creem em Jesus Cristo. Aprendemos também que somente Cristo tem a solução para os anseios do nosso coração. Aprendemos que aquele que quiser ser salvo pode vir a Cristo. E aprendemos que crer é pôr toda a nossa confiança em Cristo quanto à nossa salvação. Então a lição de hoje, volto a dizer que tem por tema a nossa nova vida, ou a nova vida. Ela inicia com a seguinte questão. Então nós vamos iniciar aqui essa última lição com a primeira questão, que é assim: depois de crer em Cristo, podemos ter a certeza da vida eterna? João 5,24 vai dizer que nós podemos sim ter essa certeza. João 5,24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que muita gente diz assim: mas vocês dizem que tem a vida eterna, os crentes vivem dizendo que tem a vida eterna, por que vocês têm a vida eterna? Vocês não são melhores do que ninguém. De fato não somos, mas essa é uma garantia que nos dá a palavra de Deus. Se temos Cristo, diz a Escritura Sagrada, nós temos vida eterna, a certeza da vida eterna. Questão número 2. No momento em que você crê em Cristo, você não é o quê? No momento que você crê em Cristo, o que é que você não é? Você não é João, capítulo 3, verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: quem nele crê não é, eis aí a resposta, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem crê em Cristo, diz aqui o texto da Escritura em João, que essa pessoa não será julgada, ou seja, ela não está debaixo da condenação, ela não é julgada. No momento em que você crê em Cristo, você tem o quê? Ainda no capítulo 3, verso 36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja que o texto é claro em dizer que aquele que tem o Filho tem a certeza da vida eterna. Quem se mantém rebelde, quem não tem a Cristo Jesus como Senhor de suas vidas, essa pessoa ou essas pessoas estão debaixo da condenação, ou seja, banidos da presença de Deus, estão perdidas, irão para o inferno se morrerem nessa situação. Por isso precisam urgentemente tomar uma decisão em favor de Cristo Jesus. Uma outra pergunta, pergunta 4. No momento em que você creu em Cristo, o texto do Evangelho de João diz que você passou da... João 5,24, passou da... 5,24 diz assim o texto: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quem crê em Cristo passou da morte para a vida. Essa vida aqui passou a ter vida eterna. Essa pessoa não morrerá mais eternamente e ficará distante da presença do Senhor. Ela morrerá, não é? Mas não morrerá e ficará eternamente distante do Senhor. Como Jesus manda que amemos uns aos outros? João 15, versículo 12. Como é que Jesus manda que a gente ame uns aos outros? O Senhor Jesus, que muito falou sobre o amor, ele vai dizer o seguinte, João 15, versículo 12:
O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E a pergunta 6, como Jesus provou o seu amor por nós? João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Então, como Jesus provou o seu amor por nós? Dando a sua vida por nós. A questão número 7, como podemos provar que somos seguidores de Jesus? João 13:35. Como é que você pode provar que é seguidor de Jesus? Fazendo o seguinte, veja o que é que Jesus diz no verso 35 do capítulo 13 do Evangelho de João. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se tivermos amor uns pelos outros, provaremos que somos discípulos de Jesus. Questão número 8. Como podemos provar que somos amigos de Jesus? Amigos de Jesus. João 15:14 diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se vocês fizerem o que Jesus manda, se vocês obedecem a Jesus, os seus mandamentos, vocês podem se considerar amigos de Cristo Jesus. Questão 9. O que faz Deus o Pai aos que servem ao Senhor Jesus? João 12, versículo de número 26. João 12:26 diz assim a palavra do Senhor: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Veja que coisa maravilhosa, não é? O Pai o honrará. O que faz Deus, o Pai, aos que servem ao Senhor Jesus? O Pai o honrará. Ele é honrado pelo Pai. Questão 10. De que maneira devemos adorar a Deus? Capítulo 4, versículo 23 e o versículo 24. De que maneira devemos adorar a Deus? Diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Que coisa belíssima esse texto. E o versículo 23 que diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 23 e versículo 24 do capítulo 4 do Evangelho de João. É por isso que nós, das igrejas cristãs evangélicas, não adotamos em nossos templos imagens de escultura de qualquer tipo que seja, porque entendemos que nós adoramos um Deus que é espírito. Então não há uma necessidade de nós termos que ver, seja o que for, ainda que seja uma imagem que represente, não é, enfim, algum Deus, algum personagem bíblico que viveu na época de Jesus, ainda que a gente diga, não, isso só representa isso, só nos traz essa lembrança dessa pessoa, desse discípulo, desse apóstolo, não é, desse santo. Nós entendemos que a Escritura diz que a adoração a Deus, ela tem que ser desprovida de qualquer tipo de imagem, porque nós adoramos com o coração, adoramos com a mente, com o nosso espírito. Então basta estarmos ali diante do Senhor e começarmos a adorar a Deus com o nosso coração e a nossa mente, e Deus receberá a nossa adoração de fato e de verdade. A questão número 11 diz assim: em nome de quem devemos orar a Deus, o Pai? João 16, versículo de número 24. João 16, verso 24 diz assim: até agora nada tendes pedidos em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quando nós oramos, a gente sempre precisa, no final de nossas orações, terminar a oração dizendo assim: em nome de Jesus, amém. Você está orando por alguém que está enfermo, Pai, abençoa ou cura fulano de tal que está passando por essa enfermidade. Assim eu te oro em nome de Jesus, amém. Todas as nossas orações precisam ser encerradas com esta frase: em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque está aqui, dizendo na Escritura que nós devemos orar, a Deus o Pai em nome de Jesus. João 16, 24. Então nunca esqueça disso. Quando estiver orando, no final da sua oração, sempre repita, sempre termine com essa frase: em nome de Jesus, amém.
Quem nos ensina as coisas de Deus? O capítulo 14, versículo 26 diz assim: quem é que nos ensina as coisas de Deus? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nós só aprendemos o que aprendemos acerca da palavra porque somos iluminados pelo Espírito Santo. Ele nos capacita a entender a Escritura Sagrada. A questão 13. O que o Senhor Jesus prometeu dar-nos? Capítulo 14 de João, do Evangelho de João, verso de número 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então o que é que o Senhor nos dá? O Senhor Jesus prometeu nos dar a paz. Se você não tem paz, você não sabe o que está perdendo. Busque a Cristo, entregue a vida a Jesus. Ele promete aqui na sua palavra te dar paz. Não uma ausência de problemas, porque a paz não é a ausência de problemas, mas uma paz que mesmo em meio aos problemas, a gente consegue olhar lá para frente e enxergar a esperança, enxergar consolo e conforto. Questão 14. Podemos ter paz mesmo no meio de aflições e problemas? Olha aí a resposta no capítulo 16, verso 33 do Evangelho de João. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Cristo, que foi o nosso maior modelo e exemplo de alguém que viveu aqui e sofreu tanto, mas vivia em paz com o seu Pai, com o Deus Todo-Poderoso. Questão 15. Tudo fica muito fácil quando seguimos a Jesus? Tudo fica muito fácil quando seguimos a Jesus? Capítulo 15, versículo de número 20, diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se também perseguiram a vós outros, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então aqui de forma clara, nós também podemos ser perseguidos, assim como Jesus foi. O fato de seguir a Cristo não significa que a gente não vai ser perseguido. Seremos sim, porque quando a gente passa a seguir a Cristo, a gente passa a ter uma visão dos valores, não é, que a gente agora defende, dos nossos pontos de vista éticos e morais, diferentes daqueles que são defendidos pelo mundo. E por conta disso as pessoas nos perseguem, dizem que a gente quer ser melhor do que os outros, mas não consegue compreender que isso é porque nós cremos em Cristo e assim aprendemos com Ele que devemos agora viver assim. Questão 16. O que podemos esperar quando seguimos fielmente a Cristo? João 15, 20. Diz assim, João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. A resposta aqui é: poderemos ser perseguidos. O Senhor Jesus veio a este mundo provar-nos o amor de Deus. Ele nos fez conhecer melhor a Deus e a sua misericórdia para conosco. O apóstolo Paulo afirma lá em Romanos 5,8 que a prova maior desse amor foi Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas ele não ficou morto. Jesus Cristo ressuscitou, voltou para o céu, de onde virá, mas deixou alguma coisa para que a gente possa fazer. Aí aqui vem uma outra questão. Jesus disse aos seus discípulos, assim, lá em João 20, versículo de número 21, Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também, diz o texto aqui, vos envio. Isto é, Ele nos envia para contarmos também do amor de Deus aos nossos semelhantes. Aí vem uma questão, uma pergunta para você responder, uma pergunta pessoal. Você tem feito isso? Você que se diz seguidor de Jesus, e pelas palavras do próprio Senhor Jesus, Ele te enviou para que você
possa pregar essa mensagem de salvação. Você tem feito isso? Se não tem feito, você tem pecado contra Deus, porque tem desobedecido uma ordem clara do Senhor Jesus aqui em João 20, 21. O que todo cristão sincero está esperando? João 14, versículo de número 18, diz assim o texto: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O que é que a gente espera? Esperamos a segunda vinda de Jesus. Jesus está voltando, mas nós não devemos ficar sentados em uma rede, deitados em uma rede, sentados em um sofá, sem fazer nada, esperando Jesus voltar. Precisamos cumprir nossa missão. Isso é egoísmo, ter a salvação e não repassar essa mensagem transformadora para outras pessoas. Foi muito bom você ter sido salvo, não é verdade? Por Cristo. Não seja egoísta. Passe essa mensagem para outros. Pregue o Evangelho. Estamos então esperando a volta de Jesus. Essa é a resposta da questão 19. Questão 20. Para que o Senhor Jesus vai voltar? João 14, 3. Ele vai voltar para quê? João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus vai voltar para nos buscar e estarmos para sempre com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Queria aqui encerrar essa lição dizendo que foi um grande prazer para nós ajudá-lo nesse crescimento da tua vida cristã. Procure ler bastante a Bíblia e caso você não tenha ainda uma Bíblia, adquira uma o mais rápido possível, pois nela você encontrará o testemunho de outros evangelistas, apóstolos, assim como João, sobre os ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Bíblia você encontrará também cartas escritas por exemplo, como pelo apóstolo Paulo e outros discípulos de Jesus. O próprio João e outros que escreveram aos primeiros cristãos, e esta leitura, eles também escreveram, além desse evangelho de João, como o próprio João, escreveu cartas também. Cartas, assim como outros apóstolos escreveram mensagens falando acerca da mensagem da salvação. Que Deus em Cristo muito te abençoe. E se você, de repente, ao final dessa lição, resolveu tomar uma decisão ao lado de Cristo, você, se quiser, pode entrar em contato conosco, informando dessa decisão. O nosso telefone do WhatsApp é 98819-9317. Vou repetir, 98819-9317, DDD 88. Que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, porque nós encerramos esse curso nesta última lição, lição número 4. Obrigado por aquelas pessoas que puderam participar por meio desses vídeos e concluir assim, com perseverança, as 4 lições no Evangelho, com perguntas e respostas no Evangelho de João. Abençoa a vida deles, e se eles tomaram a decisão ao lado de Cristo, que eles possam fazer a oração que eu vou fazer agora, que eles possam repetir essa oração dizendo: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, reconheço que preciso do Senhor, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, e eu quero declarar que a partir de hoje o diabo não tem mais domínio sobre mim, a minha vida te pertence. Faço essa oração de entrega ao Senhor Jesus, me tornando um crente, um cristão a partir desse momento. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, se você tomou uma decisão ao lado de Cristo, procure uma igreja presbiteriana mais próxima de sua casa, ou uma igreja batista, ou uma igreja histórica, reformada, de teologia reformada, para que você possa assim se congregar. Essa é a nossa orientação. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.